dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Que bom revê-los, bom estarmos juntos para adorarmos ao Senhor, ouvirmos sua palavra, também cercarmos a mesa do sacramento da ceia nessa manhã. Este período do ano, esse mês especificamente, nós comemoramos a Reforma Protestante, principalmente em igrejas históricas, que têm o zelo e o prazer de lembrar desta grande data. Na última quinta-feira, nós completamos 507 anos de Reforma Protestante. Isso para nós é muito significativo, porque nós estamos aqui hoje por causa de tudo o que aconteceu na Alemanha, na Suíça, na França e chegou ao Brasil. Hoje, pela manhã, nós teremos um momento muito especial a respeito da reflexão que precisamos fazer, devemos fazer sobre a reforma. Nós teremos daqui a pouco um estudo, uma palestra com o professor Jairo sobre a importância da reforma para o Ocidente. Mas hoje também vamos ouvir 2 sermões a respeito da importância de uma reforma na igreja. Por que a reforma é importante? As verdades da reforma são relevantes para nós hoje. E para pensarmos nisso, nesse tema, nós vamos para a segunda epístola de João. Eu queria convidá-los a abrirmos nesse texto bíblico. Hoje nós vamos refletir sobre esta pequena epístola, agora pela manhã e também à noite. Então, este será, posso dizer que um sermão em 2 partes. A primeira parte agora pela manhã e a segunda parte à noite. Segunda epístola de João. Nós vamos ler toda a epístola, mas vamos considerar agora, neste momento, apenas do verso 1 ao 3. Será o texto da exposição. Mas para que nós estejamos familiarizados com o texto, vamos ler do verso 1 ao 13. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos orar? Senhor bendito,
Te louvamos por este dia que o Senhor nos dá, dia de culto ao Senhor, em que teu povo se reúne para louvar ao Senhor, para ler as Escrituras, para ouvir a pregação, para aprender mais do Evangelho, aprender mais da tua vontade para nós. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela reforma protestante. Obrigado porque o Senhor levantou homens fracos, mas cheios do poder do Espírito Santo, com suas falhas, seus defeitos, mas foram usados poderosamente pelo Senhor para trazer luz. Por isso, Senhor, celebramos a reforma. Post tenebras lux. Depois das trevas, a luz. A verdade do Evangelho foi pregada, anunciada, exposta. E uma grande obra foi feita por tua mão na Europa e se espalhou por todo o mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo texto sagrado. Obrigado pelo trabalho daqueles reformadores, também dos pré-reformadores. Nós temos hoje em nossas mãos as Escrituras traduzidas na nossa língua. Obrigado, Senhor, porque podemos lê-la, porque podemos aprender dela, porque podemos aplicá-la às nossas vidas. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Ao olharmos para essa pequena carta joanina, podemos subestimá-la, podemos duvidar, inclusive, da riqueza dos ensinamentos que essa pequena epístola possui. Eu não sei quantas vezes você já leu a segunda epístola de João. Na verdade, estamos mais propensos a lermos aqueles textos mais complexos, que chamam mais a nossa atenção pela robustez da construção literária, das histórias contadas, como, por exemplo, o Evangelho de João e o próprio Apocalipse. Ou podemos também mencionar a primeira epístola, que é uma grande construção teológica sobre a perseverança da igreja, a igreja que persevera, a igreja que serve perseverando. A segunda epístola é um pequeno livro, um minúsculo livro das Escrituras, que João escreveu para nos ensinar muitas coisas a respeito de dois grandes pilares da vida de uma igreja bíblica. E isso se aplica também facilmente, posso dizer assim, a dois grandes pilares para que uma igreja seja genuinamente reformada. Nós poderíamos falar de várias coisas aqui, poderíamos falar dos 5 solas da reforma, poderíamos falar dos 5 pontos do calvinismo, que são frutos ou é apenas uma nova nomenclatura para os cânones de Dort. Poderíamos falar aqui sobre o Diretório de Culto de Westminster do século XVII, que foi um documento que marcou a vida litúrgica e da adoração do povo de Deus. Mas eu quero me ater ao texto. O que o texto nos diz a respeito do que é uma igreja reformada, ou o que é uma igreja bíblica. Uma igreja reformada nada mais é do que uma igreja bíblica, regida pelas Sagradas Escrituras. O termo reformada se refere justamente a essa busca pelo que a Escritura diz de como a igreja deve viver. Esta epístola, embora não haja muitos detalhes particulares a respeito daqueles para quem João envia, como a epístola aos Coríntios, encontramos muitos detalhes ali da vida em Corinto, ou a epístola aos Filipenses, também uma epístola cheia de detalhes de questões que estavam acontecendo na vida particular daquela igreja. Esta segunda epístola de João é uma epístola mais geral, mas é uma epístola também com muitas nuances, muitos detalhes, muitas coisas importantes para aprendermos dela. Talvez, se você já leu essa epístola, você já se perguntou quem é a senhora. Quem é a senhora para quem João fala? Não é? Quem é esta irmã para quem João se dirige? E mais, quem é a irmã dela, que João menciona no final da epístola? Né? Quem é a senhora e quem é essa irmã? Essas mulheres misteriosas que aparecem aqui na segunda epístola de João, nós vamos desvendar esse mistério hoje, não é? Mas não tem nada de pentecostal nisso, viu, irmãos? Nem revelação extra bíblica, né? É algo que está posto no próprio texto, nós vamos investigar isso com atenção. João escreve essa carta no final do primeiro século, possivelmente, talvez antes
do livro do Apocalipse ser registrado, antes dele ser levado cativo a Patmos. Acredita-se que ele estava em Éfeso quando ele escreve esta pequena epístola. Quando nós lemos Apocalipse 2 e 3 e vemos as 7 igrejas da Ásia Menor, os estudiosos acreditam que João tenha tido uma relação com todas aquelas igrejas, uma relação de supervisão, de pastoreio, ou ele trabalhou de fato em todas aquelas igrejas. A história diz que João passou décadas na Ásia Menor trabalhando ali na pregação do Evangelho. Então, quando nós observamos todos os ensinos que estão contidos aqui, precisamos também observar o propósito de João para escrever esta epístola. E o propósito aqui é o mesmo que se confunde com o tema da epístola. João quer ensinar aquele povo a respeito da importância do amor mútuo. Versículo 5, observe: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. João também ensina, através dessa epístola, àquela senhora, sobre a importância da igreja estar atenta aos falsos mestres. Este é o segundo pilar. O primeiro pilar é o amor. O segundo pilar é a verdade. Este tema está posto no 3º versículo. Observe: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco, o que é que diz agora? Em verdade e amor. Esse é o tema da epístola, verdade e amor. João está tratando disso, trabalhando com isso nesta segunda epístola que escreve. Quando então nós observamos quem é a pessoa para quem João endereça a carta, nós precisamos considerar algumas coisas aqui muito importantes. A primeira delas está num fato de João se dirigir àquela senhora. Observe alguns versículos. Versículo de número 1. O presbítero era João. Este é o mesmo termo que ele aplica a si na 3ª epístola. Vire aí sua página e veja a 3ª epístola. O primeiro versículo diz: o presbítero ao amado Gaio. Então, esta é a forma que João se denominava. Os pastores no Novo Testamento eram chamados presbíteros. As ocorrências, referindo-se aos presbíteros como pastores, são mínimas. O ofício é presbítero, certo? E presbíteros têm dons pastorais, mas o nome bíblico do ofício é presbítero. Então, quando falamos de um presbítero, ele precisa ser um pastor. Ele tem o dom de apacentar, o dom de pastorear, mas o ofício é presbítero. João era um presbítero. João se coloca aqui como um pastor. Então, uma leitura apressada desta epístola vai passar por cima de várias questões interessantes na construção dela, em termos literários e em termos teológicos. Se questiona aqui se João estava falando com uma mulher de fato. Então, se João estava se dirigindo a uma mulher, é meio estranho ele dizer àquela irmã para quem ele falava no verso 5: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que nos amemos uns aos outros. Isso soaria estranho, né? João falando com a mulher, dizendo: vamos nos amar. Soaria esquisito se João estivesse falando com uma irmã, uma senhora. Uma outra coisa que João vai mencionar aqui é que ele a chama de senhora eleita. Senhora eleita, né? Consideremos aqui algumas coisas. A palavra igreja, eclésia, no grego, é uma palavra feminina, assim como a palavra senhora, em grego, kyria. Igreja, eclésia, feminina, senhora, kyria. Aqui nós temos algo interessante para aquele período romano. A palavra grega kyria, senhora, se referia a uma subunidade social na cidade-estado grega. Então, kyria era um termo usado para o uso na vida na cidade, para a cidade. Então, João pode ter usado senhora, aqui, kyria, como um sinônimo para eclésia.
Então, quem era a senhora? A igreja. O versículo 13 sugere, então, que João estava falando de uma igreja co-irmã, aquela igreja para quem ele estava se dirigindo. Quando ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E quem são os filhos da irmã eleita e os filhos da própria senhora? Se era a igreja, então quem são os filhos dela? Os membros. Por isso que a reforma continuou dizendo o que Roma dizia, agora com um sentido melhor. A reforma dizia, a igreja é a mãe de todos os crentes. Deus é o pai de todos os crentes. E a igreja é a mãe de todos os crentes. Deus gera vida espiritual para o homem pecador, para o eleito, por meio de quem? De Cristo. Mas Cristo usa quem? A igreja. A igreja. É na igreja que o crente aprende sobre o evangelho da graça de Deus. É na igreja que os crentes, como crianças, amamentam. Se lembra desse termo no Novo Testamento? Leite espiritual. Paulo fala isso. Leite espiritual. Não vou dar mais a vocês leite espiritual, mas comida sólida. Quem é que dá leite? Quem é que dá comida sólida? É a igreja aos crentes. Então a igreja é responsável por nutrir a vida dos crentes. Então a igreja é mãe de todos os crentes. Não é? Não o que o Ed Renekiewicz disse essa semana sobre o Deus mãe. Não tem um Deus mãe. Não é? Ele se supera. A igreja é que é a mãe de todos os crentes. Dito isso, vamos para o verso 1. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco, estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. O Filho do Pai será conosco em verdade e amor. Uma coisa que nós devemos perceber aqui é que João não usa uma fórmula trinitária, não é? Ele usa uma fórmula binária, falando do Pai e falando do Filho, e não falando do Espírito. Será que João estava desacreditando na Trindade? Não é possível, porque quando lemos Apocalipse, quando lemos o Evangelho e quando lemos a primeira epístola, nós vemos a presença constante e abundante do Espírito. Essas fórmulas binárias que podem acontecer tanto na literatura joanina como na literatura paulina não são indício de negação da Trindade. Mas como João está falando aqui do Pai, do Filho e da verdade, o próprio João vai chamar o Espírito de Espírito da verdade, ou Espírito que vos guia em toda a verdade. Então, quando João está se referindo à verdade, sendo recebida pela igreja, isso só pode acontecer por meio da obra do Espírito Santo. Uma igreja bíblica é uma igreja que cresce na compreensão da verdade e na compreensão do amor. Quando eu falo compreensão do amor, não é apenas entendermos o que é o amor, é vivermos o que é o amor. Não há uma divisão na mentalidade joanina sobre uma igreja amorosa que não tem verdade, ou uma igreja que tem verdade e não é amorosa. Então, o que é que nós encontramos aqui? Qual é o ensino que nós encontramos aqui? As primeiras coisas que nós podemos aprender com João. Primeiro é que o presbítero ama a igreja. Isso é importante. Veja o verso 1. O presbítero é a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo. Na verdade, o presbítero ama a igreja. Deus chama homens para a liderança da igreja, para o pastoreio. E esse pastoreio só será efetivo, só será eficiente se estes homens amam a senhora eleita. Se o ministro não ama a igreja de Deus, o seu trabalho não terá frutos. Não terá frutos profundos. Não criará raízes. O ensino da verdade por parte dos ministros deve estar relacionado ao amor que eles têm pela igreja.
Paulo acrescenta sobre isso, falando nas pastorais, que devemos ensinar, os ministros devem ensinar com longanimidade e doutrina, paciência e doutrina. João vai dizer amor e doutrina, amor e verdade. A igreja aprende o que é a relação entre amor e verdade, em primeiro lugar, olhando para seu Salvador, para seu Cristo, que nos ensina o que é amor e nos ensina o que é verdade. A igreja também aprende o que é amor e verdade, olhando para a sua liderança, olhando para os seus líderes. Eles são modelos para o rebanho. O povo irá absorver esta relação mais profunda em termos de comunhão e em termos de amor à verdade de Deus através do trabalho dos ministros. Pedro vai nos falar isso, Paulo vai nos falar isso, que os ministros são exemplos para o rebanho. Ministros precisam entender isso, presbíteros precisam entender isso. Antes de falar para o povo, ame o povo. Antes de dizer ao povo o que fazer, faça isso em amor, a verdade em amor. É perigoso quando nós abraçamos uma teologia solidamente bíblica em termos racionais, sem amor, desconsiderando que o Senhor nos chamou a amarmos profundamente o povo. Paulo se doou grandemente pelas igrejas que plantou, que pastoreou, a ponto, nós vimos isso em Romanos, a ponto de dizer, se fosse possível que eu fosse condenado para vocês serem salvos, eu faria isso. Ali está a expressão do amor de um ministro pela igreja. Mas hoje o que é que nós ouvimos muitos dizendo? Vai morrer pela igreja, é? É, pastor, vai morrer pela igreja? Tu morre, a igreja fica aí, não está nem aí para tu. Tu vai morrer pela igreja? Tu vai viver disso mesmo? Tu sabe que ovelha, a mesma ovelha que faz o carinho no pastor, é a mesma que dá a cabeçada nas costas dele? Tu vai ficar aí? Vai. Se eu fosse tu, vice, já calculava aí o teu ano de aposentadoria para tu não morrer cedo, vice. Senão tu vai morrer cedo. Jesus é o maior exemplo de pastoreio, né? Daquele pastor que se sacrificou pelas ovelhas. Ele disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por Pedro, irmãos. Ele deu a vida por João. João aqui nessa altura, né, quando você lê a primeira e a segunda epístola, você vê que João é verdadeiramente o apóstolo do amor. Mas não era assim lá atrás. João foi aprendendo, né? João era uma pedra bruta, que o Senhor foi tratando com ele, discipulando, foi ensinando. Esse é o trabalho de um pastor, né? Ele não descarta pessoas porque elas são difíceis. Ele não ignora pessoas, não bloqueia no WhatsApp, porque elas perturbam demais, porque elas trazem agonia, impaciência. Não, não é assim. É claro que as ovelhas devem aprender algumas coisas também em relação ao seu trato com o pastor, né? Eu vou tratar isso depois, quando nós vamos estudar o livro de Hebreus, eu vou tratar isso, lá no final da epístola de Hebreus. Mas o que o texto nos ensina aqui é que João amava aquela igreja. Observe também uma outra coisa aqui. Este amor é humilde e baseado na verdade. Alguém já disse uma coisa muito importante, e eu vou mencionar aqui. É um autor desconhecido, mas eu queria que você prestasse atenção e guardasse essa frase. Porque isso se aplica não apenas aos presbíteros que ensinam, mas também a toda a igreja. A verdade sem humildade é juízo, é julgamento. Certo? Eu posso dizer que a verdade sem amor é apenas julgamento. E aquelas pessoas que se vangloriam disso, eu digo a verdade mesmo. Eu vou lá e digo mesmo, quero nem saber, eu sou sincerão.
Quer nem saber como o outro vai receber. A verdade sem amor é mero julgamento. Mas a humildade sem verdade é covardia. Certo? A verdade sem humildade é julgamento. Mas a humildade sem verdade é covardia. Aquele que ama está comprometido com a verdade. Aquele que está comprometido com a verdade deve amar. Essa deve ser a base da comunhão da igreja. Que nós não sejamos conhecidos como uma igreja que abraça a sã doutrina, que abraça a teologia reformada, que abraça o calvinismo, mas que não abraça pessoas. Certo, irmãos? Que Deus nos livre de sermos uma igreja grandemente intelectual em termos teológicos, mas uma igreja cheia de desamor. Não. Se aprendemos a verdade, aprendemos a amar. Se aprendemos a amar, aprendemos a verdade. Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Vocês se lembram disso? Qual é o primeiro? E o segundo? Essa é a base da vida da igreja. O amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a base. Veja que Jesus nos disse o seguinte: os 2 grandes mandamentos são o seguinte: leia a Bíblia toda, uma vez por ano. Segundo, memorize o catecismo. Pronto. Esses são os 2 grandes mandamentos. Jesus disse: ame a Deus e ame ao próximo. Se você ama a Deus, você ama a verdade, porque é Deus quem revela a verdade. Se você ama o próximo, isso deve ser com fundamento na verdade. Com base nisso, Paulo fala algo importante. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 4. Vamos ler do verso 4 ao verso 6. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se. Regozija-se com o quê? Percebe que está alinhado o que João fala e o que Paulo fala sobre o amor. O amor e a verdade na igreja andam juntos. Há um equilíbrio operado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que esse texto, você já ouviu talvez ele ser muitas vezes lido e falado em casamentos, né? Dia dos namorados, mas esse texto está falando da igreja, da vida da igreja. Perceba que ele está entre o capítulo 12 e 14, que tratam sobre os dons e a vida de adoração da igreja. E no meio desses 2 importantíssimos capítulos de 1 Coríntios, Paulo coloca um capítulo sobre o amor. Porque Paulo está dizendo assim: não adianta apenas termos conhecimento e termos vários dons, se não tivermos amor. Ele começa a dizer isso no verso 1 do capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Então Paulo está dizendo que na vida da igreja, na vida desta igreja que aprende a doutrina, que escuta a pregação, que entende mais sobre Deus, quando se entende mais sobre Deus, você será mais paciente, mais bondoso, não será ciumento, não se ufanará, não se ensoberbecerá, não se portará inconvenientemente, não buscará os seus próprios interesses, não se alegrará com a injustiça, mas irá se alegrar com a verdade. Quanto mais você crescer em amor, quanto mais você crescer no conhecimento de Deus, você viverá isso.
Se você está aprendendo mais sobre Deus, mas continua arrogante, impaciente, cruel, se você continua invejoso, egoísta, não se alegrando com a verdade, mas se alegrando com a mentira, está errado, né? Esse conhecimento de Deus não está sendo verdadeiro, não. Conhecimento de Deus não é apenas você apreender sentenças teológicas, entender sentenças teológicas. Deus é trino. São 3 pessoas que formam um único Deus, não são 3 deuses, são 3 pessoas, mas que são um único Deus. Pronto, conheço a Deus. Conhece não? Conhecer a Deus não é apenas a apreensão de sentenças teológicas. É também, mas conhecer a Deus é crescer espiritualmente para Ele, em direção a Ele. Mas quando nós crescemos verticalmente em direção a Deus, também crescemos horizontalmente em direção ao outro. Certo? Se estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, vamos crescer em amor. Você espera viver o resto dos seus anos numa igreja bíblica? Sim. Você espera ouvir pregações bíblicas? Sim. Você espera que os pregadores dessa igreja tenham um compromisso com a verdade na sua pregação? Então se comprometa em amar. Se comprometa em amar. Se você apenas deseja um compromisso de verdade por parte dos que ensinam e você não se compromete em amar, você não está entendendo o que é uma igreja reformada. Você não está entendendo. Uma igreja reformada não precisa ser um povo carrancudo. Pelo contrário, se nós conhecemos mais sobre Deus, nós somos mais alegres, irmãos. Vocês concordam? Somos mais amorosos. Nós somos mais pacientes. Nós somos mais bondosos. Porque estamos conhecendo a Deus. Não estamos retroagindo. Nós estamos crescendo. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. À noite nós continuamos, a partir do versículo 4. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos tudo isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro.